Eu quero dar uma continuidade naquilo que eu estava dizendo para vocês, de como é importante nós termos a experiência do autoconhecimento. Naquilo que diz respeito à nossa vida emocional, é importante eu ter cada vez mais um contato com os meus conflitos, com a minha história, para eu ter condições de entender melhor o momento presente, mas eu também preciso fazer a experiência do autoconhecimento físico. O autoconhecimento físico, ele é primordial para eu saber lidar com o meu corpo. O que me faz bem, o que me faz mal. É como a gente ser alérgico, né? Ou melhor, é como a gente ser alérgico, não. É um exemplo bastante interessante. Quando eu sou alérgico, significa que eu gosto daquele alimento, mas o alimento não gosta de mim. Essa é a inadequação da alergia, né? Eu gosto do alimento. Então existem alimentos que você sabe que você não pode, por mais que você goste. E é interessante porque quando você começa a fazer esses exames, e hoje nós temos muitas possibilidades, né? Tá certo que às vezes alguns exames são muito caros, veja se seu plano de saúde cobre ou não, mas alguns, minha gente, eles são um investimento que a gente precisa fazer, porque vai determinar a qualidade da nossa vida. São exames muito bons. Eu tive um contato com um conhecimento sobre mim que o exame me proporcionou, inclusive para identificar a tendência genética que eu tenho a ter depressão. Que é uma coisa interessante, né? Porque quando o médico fez a leitura do meu exame, ele começou a fazer algumas perguntas em relação aos meus familiares e eu pude entender tudo. Por que existe uma tristeza tão arraigada nos meus familiares, uma tendência ao suicídio, uma tendência à tristeza mais aprofundada? São características genéticas. O que é uma característica genética? É aquilo que nós trazemos em nós, querendo ou não. Eu não tenho como escolher. A minha carga genética me foi dada pelos meus ancestrais. A sua carga genética está aí em você e você não tem como mudá-la. Você não tem como dizer, eu não quero isso para mim. Diferente de um comportamento. Só que aquilo que geneticamente você pode ter não significa que você terá. Para eu desenvolver uma doença que eu posso ter, eu preciso criar os gatilhos para isso. Então, quando eu tenho um conhecimento de uma doença que eu posso ter, eu vou ficar mais atento àquilo que pode desencadear. Então, digamos que eu tenho uma fragilidade no meu fígado. É uma característica genética. Meu fígado não funciona muito bem, vai ter uma tendência a desenvolver isso com o tempo. Tá bom? Então eu vou adotar desde já um estilo de vida para favorecer o meu fígado. Se eu tenho uma tendência a ter Alzheimer ou doenças, né, de demência, isso, aquilo, eu vou exercitar, fazer de tudo para que eu não desperte o gatilho daquela doença. É igual a depressão, minha gente. A depressão, se você vai observar o processo de cada um, e claro, isso é muito particular, você vai ver que aquela pessoa pode ter tido um gatilho que desenvolveu a doença, que desencadeou a doença. Às vezes nós temos um processo que foi iniciado pela perda de um familiar. A perda foi tão dolorosa, foi tão difícil, que após ter vivido aquele luto, eu desenvolvi a depressão, perda de emprego. A vida vai oferecendo o tempo todo os gatilhos. Então há muitas coisas que eu não tenho como evitar, não está no meu controle. Então eu não tenho como evitar que uma pessoa morra, eu não tenho como evitar viver uma decepção, eu não tenho como evitar uma traição, não tenho como evitar a partida de uma pessoa que eu amo. Agora, eu tenho na administração da minha vida a oportunidade de escolher muitas outras coisas. Então nem tudo eu posso escolher, mas há algumas coisas que estão sim sob o meu controle. E é aquilo que eu vou estabelecer como uma rotina. Então se eu tenho tendência a ter uma doença das vias coronárias, por exemplo, uma tendência a ter problema de coração, a ter diabetes, eu vou fazer de tudo, cercar-me de cuidados para que essas doenças não sejam desencadeadas.
Eu tenho aprendido muito na lida comigo e tenho motivado muito outras pessoas a viverem essa beleza. A beleza do autoconhecimento. Em todas as dimensões. Seja nessa lida que você tem com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua história, ou seja, na lida com o seu corpo. Ô Bia, prepara um microfone para a Ziza, que depois eu quero que a Ziza venha aqui bater um papinho comigo. Vai ser até em pé mesmo, pode ser, Ziza? A experiência do autoconhecimento é necessária demais, demais. Porque é ela que vai justamente dar-nos autoridade na lida com tudo isso. Então você sabe exatamente que as suas desistências podem comprometer a qualidade da sua vida, como as suas insistências também podem qualificar a sua vida. Como é que você experimenta em você o autoconhecimento físico e psíquico-emocional? Eu acho que é super ligado, acho que tem tudo a ver um cuidar do corpo e prestar atenção no que eu como. Eu sou muito disciplinada, enquanto eu te ouvia, eu ficava pensando, puxa, que legal, é uma coisa andar junto com a outra. Graças a Deus eu não abuso do corpo, já entendi que ele funciona melhor se eu o cuido com carinho, né? Então, várias coisas... Nossa, não sei nem te dizer, mas refrigerante... Você tem alguma coisa que você consegue identificar que foi uma desistência positiva? Refrigerante. Parou. Massa. Massa, pão. Ai, não meu como Deus mais. do céu, a minha tentação é a padaria. E eu também não posso. É de Deus. Mas tem a ver também com a força que a gente tem... É uma força psicológica, é uma força espiritual e também passa a ser física. Agora, é incrível quando a gente dá atenção pro corpo, equilibra o corpo, a gente fica muito mais lúcido, Mas né? muito mais. Às vezes eu tô confusa, às vezes eu tô com alguma coisa para decidir, eu preciso sair para caminhar, para correr. Às vezes eu vou rezando texto arejar, correndo. né? Arejar. E às vezes uma resposta, ela chega justamente quando você desiste dela. Quando você fica insistindo demais que você quer aquela resposta, que ela quer a resposta, parece que o universo bloqueia o seu acesso àquela verdade. Acho que tem uma atividade que a gente se põe a serviço dela, seja no exercício físico, numa academia, uma caminhada, no meu caso também o mosaico, também o fazer força com o mosaico, faz com que me libere, me deixe mais livre para eu ter uma percepção nova das coisas. Mas em mim, eu admito, eu sou bem disciplinada com a alimentação, bem disciplinada, eu não abuso não. Não abuso não, acho que eu tento tratar o corpo com carinho. E é muito difícil ficar doente. E eu queria... Muito difícil. Eu te chamei justamente porque eu sei que você viveu um determinado momento da sua vida que foi uma restrição vocal. Foi. Que foi radical, né? Você precisou ficar praticamente calada durante um tempo. 4 meses. 4 meses sem falar. Porque senão você não falaria no futuro, né? Não, eu tinha um nódulo fibrótico, fenda em ampulheta, era um nódulo muito grande e eu precisava passar por uma cirurgia. Olha que nome chique, ela tinha uma fenda em ampulheta. É uma fenda em figura. E nódulo fibrótico. E para que a intervenção cirúrgica fosse a mínima possível, não corresse risco de dano na prega vocal, eu precisava fazer muito exercício da fonoterapia e ficar calada. Então eu fiquei no bilhete 4 meses. Que deve ter sido nada fácil, né? Eu acho que foi quando eu fiz as músicas mais bonitas da minha vida. Assim, eu escrevi muito. Você compôs o Mais que os Passos, o CD. Muita coisa do Volta Pra Casa. Volta Pra Casa. Volta Pra Casa. Foi um esforço imenso, foi muito difícil. Mas é aquela coisa quando você domina algo que está fora de você, que é um alimento, ou a palavra, ou o diálogo, ou estabelecer uma relação, aquilo não te domina mais também, né? Você passa a ser dono de si, senhor de si, em um lugar onde muitas vezes a gente nem se percebe prisioneiro. Então, às vezes a gente não diz não para as coisas porque nem conseguiu perceber que precisa dizer não, né? Que pode, que é capaz de dizer não. Eu tenho aprendido cada vez mais isso. E nesse período de ficar calada, de ficar nesse silêncio absoluto mesmo, foi dos tempos mais difíceis da vida. Mas hoje eu me sinto muito mais disciplinada. É muito difícil eu ficar rouca. Hoje eu entendo, percebo rapidamente o que eu posso comer e o que não, que vai me fazer mal, que vai me provocar refluxo. Mas ao mesmo tempo,
tem um domínio da vida, né? Uma posse da vida. Quando a gente domina o que a gente vai comer, a gente também domina quem a gente vai ser, né? Quem a gente vai ser, porque como você disse no início, né? É tudo muito complementar. Anda junto. Não há como eu dissociar a minha alimentação da minha saúde emocional. A minha vida espiritual, né? A vida espiritual. Eu falava, essa semana passada eu tive uma alegria de dar uma formação lá no seminário da Diocese. E, aliás, foi uma surpresa tão boa. Encontrei um grupo tão bom, sabe? Seminaristas de bem com a vida, inteligentes, bonitos. Um frescor bom assim de igreja. Que legal. Que eu pude identificar no seminário lá de Taubaté. E eu falava justamente isso, que nós padres, talvez por uma imposição cultural, que foi até o fruto do nosso comportamento mesmo, a gente ficou muito proibido do cuidado. O padre que se cuida, às vezes ele tem que vencer tantos obstáculos na própria comunidade, para ele poder ser visto como alguém que tem direito ao cuidado. Sair tão humano, pouco, né? Isso, sair um pouco daquela visão de que o outro tem de estar ali o tempo todo à minha disposição, que ele não tem o direito de ser dele, em alguns momentos, ser só dele. Mas acho que uma mentalidade difícil para nós padres, que às vezes vai gerando um comportamento doentio que vai se perpetuando. E eu achei bonito porque os meninos, eles têm um esclarecimento muito maior do que eu já tinha na minha época, de que é preciso se cuidar. É preciso ter um comprometimento com a saúde física e emocional para que a gente sirva melhor o povo. Tem uma coisa que eu aprendo muito, se eu não me engano é São Tomás de Aquino, que ele dizia, não tenho certeza se é ele, mas eu acho que sim, que ele dizia que fica quando a gente... se você falar agora, que é igual o Padre Léo falava. Fica sendo agora. Que quando a gente come, a gente não deve comer até a saciedade. Que o saber ficar com um pouco de desejo é o domínio do corpo e é o domínio do são. E o são é muito perto do santo. Isso. Do ter saúde espiritual, física, é um caminho de santidade também. O Padre Ayrton Freire, lá de Arco Verde. Fica sendo São Tomás é ótimo. O Padre Ayrton Freire me falava isso, uma direção espiritual uma vez que eu fiz com ele. Ele falou assim, ele ficava olhando assim pra gente e não falava nada, ficava um tempo em silêncio, sorria às vezes. Falei, gente, o que esse homem está pensando? Aí uma vez ele solta uma frase dessa, Fabinho, ele me chama assim, Fabinho, nunca coma até a saciedade. Eu falei, por que você está me dizendo isso, padre? Porque senão você perde o prazer de estar à mesa. Olha só, que lindo. Senão você perde o prazer de estar ali. Depois que a gente come, há outras fomes a serem saciadas, que é a presença do outro. Se a gente comeu demais, a gente quer ir dormir, não é verdade? Exatamente. Já eu acho tem que disposição. A saciedade parece que é o fim, né? Dá o fim pra gente. Finaliza então, precisa de espaço, né? Inclusive, encerrar a plaquinha está escrita ali. A plaquinha está escrita encerrar. Eu que agradeço. Semana que vem, a Aziz estará com este vestido. O Christian com aquela camisa. Com essa camisa azulzinha, estamos vendo. Só eu estarei diferente. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Obrigado por ter mais uma vez nos proporcionado a oportunidade de estar com você na sua casa e de falar ao seu coração. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, sem reprise, se Deus quiser.